Olá, eu sou Cléucio Santos Nunes e agora teremos o quadro Saber Direito Responde com a presença dos estudantes Stephanie e Couglan. Couglan, que é estudante do curso de Contabilidade, e é muito importante essa integração entre o curso de Direito e o curso de Contabilidade, que é uma área afim ao direito tributário. E a Stephanie, que é estudante de Direito e que, portanto, já tem afinidade com os temas do direito e especialmente do direito tributário. Nós vamos iniciar fazendo perguntas a respeito dos temas relacionados ao curso de Direito Processual Tributário que tivemos ao longo da semana. Gostaria de começar, então, solicitando à estudante Stephanie que faça uma pergunta a respeito dos temas. Stephanie, por favor. Professor, cabe tutela de evidência para pedir a compensação de créditos do contribuinte com créditos tributários vicendos? Olha, muito boa pergunta formulada pela Stephanie. Me dá a oportunidade de rever um ponto muito importante das aulas que tivemos a respeito de processo tributário. O tema da tutela de evidência no processo tributário hoje é um tema, por assim dizer, da modernidade, da atualidade. Isso porque este instituto, esta medida chamada tutela de evidência, ela aparece no Código de Processo Civil de 2015, que é o nosso atual Código de Processo Civil. E há alguma discussão sobre a possibilidade ou não de se implementar essa medida no processo tributário. Isso porque já existe uma jurisprudência consolidada de que em matéria de compensação tributária não cabem tutelas provisórias ou tutelas de urgência. A razão dessa jurisprudência é porque, quando se pede a compensação de um tributo, e o que é a compensação? Significa que o contribuinte possui um crédito perante a Fazenda Pública e ele quer receber esse crédito na forma de pagamento de tributos. Então, é feita uma compensação até um montante suficiente para poder o contribuinte receber esse crédito e pagar o tributo. Como isso se realiza na Justiça? Há uma série de dificuldades, exatamente porque, na medida em que o contribuinte vai fazendo a compensação e deixa de pagar o tributo, se houver alguma controvérsia sobre a conveniência e até mesmo sobre a legalidade desse crédito do contribuinte, fica muito difícil depois se resolver esses problemas na Justiça. Então, havia uma jurisprudência no sentido de que o contribuinte não poderia ter medidas liminares, medidas cautelares para poder compensar tributos perante a Justiça. Mas o que é defensável é que, no caso da tutela de evidência, ela seria possível de ser utilizada no processo tributário, porque só seria possível ao contribuinte fazer a compensação caso haja absoluta certeza sobre a legalidade do crédito que ele pretende compensar. Então, a tutela de evidência, ela cabe exatamente nesses casos em que já existe uma certeza a respeito do direito da parte que pretende requerer a tutela de evidência. Então, fica simples. Se o contribuinte tem certeza, não existem dúvidas sobre a legalidade do seu crédito, ele pode requerer a tutela de evidência no processo tributário para compensar o seu crédito com débitos tributários. Então, Stephanie, a resposta é positiva. Na minha opinião, é possível, sim, a tutela de evidência para compensar créditos tributários, desde que exista absoluta certeza sobre a legalidade do crédito do contribuinte. Muito obrigado. Agora teremos uma pergunta que foi feita pelo WhatsApp, pelos estudantes que acompanham o programa Saber Direito pela TV. Vamos ver. Eu me chamo Gabriel Fernandes Barbosa. Eu estou no 7º semestre de Direito da Universidade de Brasília, no Distrito Federal, e eu tenho uma pergunta para o professor Clécio Nunes. E a minha pergunta é: no Brasil, os procedimentos tributários não contenciosos asseguram ao particular o contraditório e a ampla defesa? Agradeço também a pergunta do estudante Gabriel, realmente muito pertinente, e me dá a oportunidade de rever um princípio que é absolutamente importante para as discussões do processo tributário, que é exatamente o princípio do contraditório e da ampla defesa,
que, na minha opinião, é até possível se fazer um ajuste conceitual para entender que o contraditório e a ampla defesa, embora sejam considerados princípios normalmente, mas esse ajuste conceitual me permite dizer que o contraditório e a ampla defesa são mais exatamente garantias do processo judicial e do processo administrativo e também, obviamente, do processo tributário. Por que garantias? Porque são normas previstas na Constituição que se dirigem à autoridade pública que irá conduzir um processo. E isso vale tanto para o processo administrativo quanto para o processo judicial. Lembrando, conforme nós vimos nas aulas, que em se tratando de processo administrativo tributário, há uma distinção relevante que deve ser feita. O processo administrativo tributário tem uma fase que nós consideramos não contenciosa, que é melhor chamar de procedimento administrativo tributário. Então, nessa fase, que é não contenciosa, não é adequado se sustentar que seriam garantidos o contraditório e a ampla defesa, pela simples razão de que nessa fase procedimental, a Fazenda Pública ainda está reunindo elementos probatórios para constituir o que nós chamamos de crédito tributário, que, em resumo, é a cobrança do tributo. Mas depois que essa pretensão é formalizada, o crédito tributário, e o contribuinte, em desejando impugnar o crédito tributário, deverá ser garantido para ele tanto o contraditório e a ampla defesa como garantias constitucionais. Então, isso se aplica tanto para o processo administrativo tributário, quanto também para o processo judicial tributário. Tanto a Fazenda Pública quanto o contribuinte podem demandar a Justiça para discutir questões tributárias. E, nesse caso, para ambas as partes, é garantido, deve ser garantido, o contraditório e a ampla defesa. Muito boa pergunta. Agora vamos passar por uma pergunta formulada pelo nosso estudante de contabilidade, Couglan. Por favor, a palavra é sua. Olá, faça então Clécio. uma pergunta. Tudo bem? Eu gostaria de saber como funciona o processo de impugnação do crédito tributário aqui no Brasil. Boa pergunta, e uma pergunta bastante abrangente, Couglan, porque nas aulas nós pudemos ver como que se desdobra esse processo de impugnação do crédito tributário no Brasil. Nós temos um processo administrativo tributário que tem suas peculiaridades, e uma dessas peculiaridades é nós sabermos que quando o contribuinte decide impugnar o crédito, e o que significa impugnar? Significa que o contribuinte apresenta uma petição em que ele se defende da cobrança do crédito tributário. Ele tem um prazo para isso, em geral esse prazo é de 30 dias, mas ele pode variar conforme a Fazenda Pública. No caso do processo administrativo tributário federal, que é o que está relacionado à cobrança dos tributos de competência da União, o prazo é de 30 dias. Mas nos estados, esse prazo pode ser diferente e nos municípios também. Mas, em geral, é esse o prazo que é estabelecido. Muito bem, dentro desses 30 dias, o contribuinte pode apresentar a sua defesa, que nós chamamos de impugnação, e isso é muito importante, que eu vou dizer agora. Quando o contribuinte apresenta a sua defesa no processo administrativo tributário, a cobrança fica suspensa. Enquanto não se resolver o processo administrativo que o contribuinte iniciou com a sua impugnação, não pode a Fazenda Pública adotar medidas com o objetivo de continuar na cobrança do crédito tributário. É necessário que se resolva a discussão administrativa. Em linhas muito gerais, Couglan, o processo administrativo tributário, ele reúne duas instâncias. Uma primeira instância em que se resolve a discussão. Geralmente, essa primeira instância ela é composta somente por representantes da Fazenda Pública, que são fiscais. E uma segunda instância administrativa, que aí já é uma instância recursal, na hipótese do contribuinte perder a discussão, ou em alguns casos, quando a Fazenda perde, o processo é remetido para a segunda instância para que essa segunda instância dê a decisão final. No processo administrativo tributário brasileiro, as decisões não são definitivas e, portanto, podem ser revistas na Justiça. Então, em linhas gerais,
assim se resume o processo administrativo tributário brasileiro. Muito obrigado pela pergunta. Muito bem, agora ouviremos mais uma questão formulada pelos estudantes e enviada pelo WhatsApp. Meu nome é Júlia Frade, sou estudante do 6º semestre da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Qual o entendimento da jurisprudência sobre eventual tese de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo tributário? Muito bem, boa pergunta, muito pertinente e me permite tratar do tema da prescrição intercorrente e mais exatamente no processo administrativo tributário. A jurisprudência atual do processo administrativo tributário federal, vou usar esse como referência, mas quero crer que isso também se repita para as demais fazendas públicas. O entendimento é de que não cabe prescrição intercorrente em processos administrativos tributários. O que significa prescrição intercorrente? Primeiramente, a gente tem que ter o domínio do conceito de prescrição. Prescrição significa a perda do direito de se reivindicar em juízo uma determinada pretensão que se tenha. Então, observem o seguinte, no caso da fazenda pública, a fazenda pública querendo cobrar um tributo, ela adota medidas administrativas com esse objetivo. E, não sendo pago o tributo na fase administrativa, ela pode pedir o pagamento desse crédito tributário perante a Justiça. Mas há prazos para isso. Caso a fazenda perca o prazo de pedir judicialmente o pagamento do crédito tributário, ocorre esse fenômeno jurídico que nós chamamos de prescrição. Portanto, a prescrição é a perda de se reivindicar em juízo um direito que já tenha sido constituído. Muito bem. No caso do processo administrativo tributário, não se fala de prescrição intercorrente, que significaria a perda do direito da fazenda pública de cobrar o crédito tributário no âmbito do próprio processo administrativo tributário. O entendimento majoritário da jurisprudência do CARF, por exemplo, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, há até uma súmula nesse sentido, que diz que não cabe a prescrição intercorrente no processo administrativo tributário federal. Em apoio a essa tese, a jurisprudência também do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que é necessário se concluir o processo administrativo tributário, custe o tempo que custar, para só então começar a contar prazo de prescrição para a fazenda pública cobrar judicialmente o crédito tributário. Então, ainda que um processo administrativo dure 10 anos, por exemplo, na discussão administrativa, terminado esses 10 anos, a fazenda tem de volta o prazo, que em geral é de 5 anos, para fazer a cobrança do crédito tributário em juízo. Então, o entendimento é que não cabe prescrição intercorrente no processo administrativo tributário. Agora faremos um breve intervalo e já voltamos com mais questões no Saber Direito Responde. Olá, eu sou Clécio Santos Nunes, estamos de volta com o Saber Direito Responde e vamos iniciar essa sessão de perguntas com o aluno Couglan, aluno de contabilidade, que fará uma questão a respeito do tema. O professor considera conveniente que as decisões administrativas do processo tributário se tornem definitivas? Olha, muito obrigado, Couglan, uma excelente questão e ela me permite discorrer outra vez sobre um tema que eu venho propondo nas minhas aulas de Direito Processual Tributário, nos trabalhos que já escrevi a respeito do tema, que em verdade faz parte, essa sua questão, de um conjunto de propostas que eu defendo de aprimoramento do processo administrativo tributário no Brasil. Observe o seguinte, no Brasil atualmente, há uma discussão no processo administrativo tributário pode levar mais de uma década. Existem casos de processos pendentes, seja de processos federais ou até mesmo nos estados,
em que a discussão já passou dos 10 anos. E há um detalhe que eu gostaria de frisar, que quando se impugna o crédito tributário, nós vimos há pouco, no primeiro bloco de perguntas, quando se impugna o crédito tributário, a cobrança é suspensa e, portanto, não pode o fisco adotar qualquer medida com o objetivo de cobrar o crédito tributário, especialmente em juízo. Bom, diante disso, essa situação fica indefinida. A cobrança do crédito tributário não pode ser feita e essa indefinição, a meu ver, é ruim para ambas as partes. Tanto para a Fazenda, que tem a intenção de cobrar o crédito, quanto para o contribuinte, que muito embora esteja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, a indefinição, especialmente para as empresas, nem sempre é um bom negócio. Ainda que seja para dizer não, mas é importante que se tenha uma definição a respeito da cobrança do crédito tributário. E aí entra o ponto da sua pergunta. Por que seria conveniente que as decisões administrativas fossem definitivas? Porque se isso acontecesse, a discussão do crédito tributário se encerraria na fase administrativa, não podendo tanto o contribuinte quanto a Fazenda rever o que ficou decidido no processo administrativo no âmbito do judiciário. É uma medida que procura desafogar a justiça da quantidade de processos tributários que hoje existem. É também uma racionalização do tempo das discussões do processo tributário, porque aí se resolveria apenas numa esfera administrativa. Agora, essa proposta oferece alguns riscos, e esses riscos jurídicos precisam ser muito bem avaliados. O primeiro deles que eu destaco é se uma proposta como essa não afrontaria a Constituição Federal, especialmente no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que estabelece que a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Portanto, se um processo administrativo conclui que o contribuinte não tem razão com relação à cobrança do crédito tributário, a questão que se formula é a seguinte: poderia uma lei excluir o direito do contribuinte de discutir essa decisão administrativa no processo judicial? Poderia uma lei excluir o processo judicial? Bom, a resposta que se pode dar para isso, num primeiro momento, é que não poderia a lei fazer essa exclusão. Mas é necessário que se pense com um pouco mais de vagar a respeito da interpretação dessa cláusula constitucional. O que eu tenho defendido é o seguinte: se for uma opção do contribuinte a discussão no processo administrativo em que ele adere a essa condição, que é discutindo no processo administrativo tributário, a decisão é definitiva e ele é cientificado previamente disso, ele pode, obviamente, abrir mão de discutir a questão administrativa no processo judicial. Então, desde que seja uma opção e que o contribuinte seja devidamente esclarecido dessa circunstância, na minha opinião, é defensável que o processo tributário tenha decisões definitivas no âmbito administrativo. Mas há um detalhe. Para isso, a meu ver, é necessário que se reformule a estrutura dos tribunais administrativos brasileiros. Há uma série de questões que hoje são muito discutíveis na estrutura dos tribunais administrativos brasileiros, que até alguma delas eu tive a oportunidade de discorrer durante as aulas, mas em linhas gerais, a conveniência estaria aí, em desafogar um pouco a justiça e racionalizar o tempo das discussões do processo administrativo tributário. Boa pergunta, muito obrigado. Passaremos agora para uma questão formulada pelos estudantes e enviada pelo WhatsApp. O que podem ser considerados procedimentos tributários vinculados ou obrigatórios e procedimentos voluntários? Muito bem, obrigado pela questão. Essa é uma classificação que eu adoto no meu livro, intitulado Curso Completo de Direito Processual Tributário, e trato desse tema dos procedimentos administrativos considerados vinculados ou obrigatórios e os procedimentos administrativos que se consideram facultativos, né, não obrigatórios. Muito bem, por que isso, né?
Porque no campo dos procedimentos administrativos tributários, é uma fase do processo tributário que se considera não contenciosa. Quer dizer, nessa fase não se garante o contraditório e a ampla defesa para os contribuintes, porque trata-se de uma fase em que a Fazenda Pública está reunindo elementos, provas, para poder constituir o crédito tributário pelo lançamento. Bom, dito isso, alguns procedimentos, a meu ver, eles são considerados vinculados, obrigatórios, porque a ordem jurídica não dá à Fazenda Pública o direito de deixar de iniciar o procedimento. Por exemplo, quando o contribuinte pratica o fato gerador de uma obrigação tributária, a Fazenda Pública tem a obrigação de realizar o lançamento tributário. Alguns tributos é a Fazenda Pública que realiza o lançamento. Portanto, ela não pode abrir mão desse direito que ela tem, que é de constituir o crédito tributário, porque o tributo ele é receita pública e é a receita de toda a sociedade. Então, praticado o fato gerador da obrigação tributária, o poder público tem a obrigação de iniciar um procedimento de cobrança. Então, esse tipo de procedimento, na minha visão, e assim eu classifico, são considerados procedimentos obrigatórios, vinculados. Já os procedimentos que não são vinculados, não são obrigatórios, portanto são facultativos, são os procedimentos de iniciativa dos contribuintes. Portanto, no processo tributário como um todo, existem procedimentos que o contribuinte toma a iniciativa de realizar, porque é algo que vem em favor dos seus interesses. Por exemplo, um contribuinte que tenha direito a uma isenção tributária, para que ele possa gozar da isenção tributária, geralmente, ele tem que formular um requerimento perante a Fazenda Pública, reunir documentos, fazer certas alegações, e isso tudo será apreciado pela Fazenda Pública, que poderá deferir o benefício para o contribuinte. Portanto, esse é um tipo de procedimento administrativo facultativo, não obrigatório, porque o contribuinte também poderia abrir mão, eventualmente, do seu direito à isenção. Então, o que eu estou querendo dizer é que, por meio dessa classificação, nós temos sempre presente a premissa de que nos procedimentos não são garantidos contraditório e ampla defesa, porque não se trata exatamente disso nessa fase, mas alguns procedimentos são obrigatórios e outros procedimentos são facultativos. Muito boa pergunta. Eu passo agora a palavra para a estudante Stephanie para que formule mais uma questão. Professor, se o devedor não possui bens suficientes para garantir a certidão de dívida ativa, pode ser aceita a sua defesa? Olha, Stephanie, eu creio que sim. Porque se nós partirmos do pressuposto de que no processo judicial, e aí nesse caso da sua pergunta, trata-se do processo judicial da cobrança do crédito tributário, que é feita por meio de uma ação judicial, que nós chamamos de execução fiscal. A defesa do contribuinte nessa ação, chamada de execução fiscal, ela é realizada, em geral, por meio de uma peça processual, de uma medida processual, que se chama embargos à execução. Ocorre que a Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6.830, de 1980, ela estabelece que para se apresentar a defesa no processo de execução fiscal, o contribuinte precisa garantir o juízo da execução. O que isso significa? Que é necessário que o contribuinte apresente um depósito que corresponda ao montante do crédito tributário cobrado, ou ele pode ainda apresentar um seguro fiança, um seguro garantia, ou poderá oferecer bens do seu patrimônio como penhora. Então, para que ele possa se defender no processo de execução, ele tem que, de alguma maneira, garantir o juízo da execução para a sua defesa ser aceita. Mas nós não podemos esquecer que no direito brasileiro, no direito processual brasileiro, prevalece o princípio do devido processo legal e as garantias do contraditório e da ampla defesa. Sendo assim, se o contribuinte não tem patrimônio suficiente para garantir a execução fiscal, porém, ele tem argumentos para apresentar uma defesa, no sentido de dizer que a cobrança do crédito tributário não é devida, na minha opinião, mesmo não tendo bens suficientes,
a sua defesa tem que ser aceita, porque o que prepondera nesse caso é a garantia do contraditório e da ampla defesa, e não exatamente as condições econômicas do contribuinte. Então, na minha opinião, deve ser aceita sim, mesmo que ele não tenha bens suficientes para garantir o crédito tributário que está em juízo em uma execução fiscal. Bem, nós estamos chegando ao fim do nosso programa Saber Direito, com o quadro Saber Direito Responde. Agradeço imensamente a toda a produção da TV Justiça, agradeço também aos estudantes que vieram aqui para formular perguntas no estúdio aqui da TV Justiça, aos estudantes que enviaram questões pelo WhatsApp e agradeço muito especialmente a atenção de todos os telespectadores do programa Saber Direito. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.